Sem mais delongas, eu passaria a palavra à desembargadora Adriana Goulart de Sena Orsini, que integra o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, é mestre e doutora em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, professora associada e membro do corpo permanente do programa de pós-graduação da mesma entidade, integrou o Comitê Gestor de Conciliação do CNJ e do Núcleo Permanente de Conciliação do TRT-3, é professora coordenadora do projeto estruturante da linha 2 do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas, Acesso à Justiça, Governança Pública, Efetividade, Consensualidade e Dimensão Processual dos Direitos Humanos, instrutora convidada por 23 escolas judiciais de tribunais regionais do trabalho, bem como dos tribunais regionais federais da 2ª Região e da Escola Magistratura Estadual de Rondônia, formadora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da ENAMAT. Professora coordenadora do Programa de Resolução de Conflitos e Acesso à Justiça da UFMG, onde atua na área de ensino, pesquisa e extensão em acesso à justiça e formas de solução de conflitos na Faculdade de Direito. É autora do livro A Nova Caracterização da Sucessão Trabalhista e coordenadora de várias obras e artigos jurídicos, inclusive de estratos superiores. Passo, então, a palavra à Sua Excelência para a sua fala. Bom, primeiramente, ainda bom dia, né? Primeiramente, eu queria agradecer tanto o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, quanto a escola dessa região, pelo honroso convite. É sempre um prazer muito grande, uma honra estar aqui entre os colegas, né? Ouvir com muita atenção a fala da colega e do coordenador Zé Otávio, né? E eu queria dizer que eu fico muito maravilhada com o que está sendo feito aqui na 15ª Região. Eu pedi, inclusive, que fosse invertido, que a Marinês falasse em primeiro lugar, exatamente para que a gente pudesse, né, conhecer. Eu realmente procurei na internet, eu achei alguns normativos do que o tribunal está fazendo, mas ter acesso a esses vídeos e também a essa posição geográfica, esse desenho institucional é algo muito interessante e aí, inclusive, vai completar o que eu vou falar aos senhores. Então, eu peço licença para me direcionar ali à tribuna para fazer algumas considerações mais de cunho geral e algumas ideias para que a gente possa pensar o tema que me foi proposto, que foi a conciliação, a linguagem, né, da conciliação no meio rural. Então, eu vou tentar trazer algumas ideias para que a gente possa refletir sobre um tema que, conforme os senhores já viram, é da ordem do dia, é importantíssimo, especialmente se nós pensarmos que a Lei 13.457, ela nos disse a todo momento, e nos diz, e também o discurso, né, a narrativa que se instalou para a reforma foi exatamente a negociação. A história do negociado sobre o legislado. Então, eu acho que não há como nós simplesmente fingirmos que isso não existe, que isso não está colocado e que essa é uma perspectiva de atuação, tanto judicial quanto extrajudicial. Então, eu peço licença e vou me dirigir à tribuna e agradeço a atenção de todos em relação às minhas ideias desde já. Muito obrigada. Bom, a primeira coisa que eu queria trazer é algo sobre a ordem jurídica trabalhista. Mas aí é aquela história. Por que falar de conciliação começando com digamos, umas premissas da minha fala? Então, é exatamente por isso que eu trago o que é a ordem jurídica trabalhista. Trago aqui uma obra de arte, que representa um pouco desse mundo do trabalho e das fábricas, e que também se insere no meio rural. Aquela fazenda do Estatuto da Terra, ela pode até existir, mas hoje ela já não é mais na perspectiva do agronegócio, aquilo que a gente se depara. Então, essa ordem jurídica trabalhista, em que nada muda,
no sentido principiológico, ela vai se lastrear em princípios doutrinários, que são exatamente dessa ordem, e que definem que a finalidade desse ramo jurídico é de civilizar as condições de trabalho e nas normas e princípios constitucionais brasileiros atinentes ao trabalho e à ordem social. Muito bem, algumas palavras aqui são fortes. Sim, civilizar. Né? Então, essas palavras são do ministro Maurício Godinho Delgado, no seu livro Direito, que eu acredito aqui que todos nós conhecemos, né? O grande curso de Direito do Trabalho dele, onde, então, ele nos traz a história da construção do direito do trabalho. Então, é a partir desse lugar, é desse respeito, são dessas premissas, é que nós vamos trabalhar a conciliação. Muito bem. Aqui também eu gosto de trazer algumas imagens, porque eu acho que as imagens nos tiram, né, porque a gente, quando fala princípios, normas, ordem jurídica, parece que é uma coisa muito esotérica ou que não está na realidade. Então, aqui eu trouxe algumas fotos, né, de trabalhadores, e que são fotos que, na realidade, elas demonstram trabalhos que são realizados no nosso país, né? Então, tem trabalho de telemarketing, de venda de sapato, tem lá o filme, né? A Que Horas Ela Volta, tem ali uma foto, um selfie no finalzinho ali, de os meninos vendendo, provavelmente fizeram aquele malabarismo no sinal e a pessoa tirou uma foto, crianças ali, né? E que futuro que vão ter essas crianças que estão ali no sinal fazendo malabarismo, né? A vida será um malabarismo, então a gente tem que cuidar muito da infância e da juventude, né? Mas, claro, também do trabalhador, tá? Então, vamos continuar mais um pouquinho com o Maurício, né? Eu acho que o Maurício foi meu orientador de mestrado, foi meu orientador de doutorado, eu tive uma proximidade muito grande com ele, né? Então, assim, eu realmente respeito muito as ideias, especialmente porque ele é uma pessoa que vem da área da ciência política. Muitos talvez não saibam que, antes dele ser juiz do trabalho, ele era professor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal. Então, Maurício tem uma sensibilidade para esse outro mundo, né, da realidade, que ele não deve ser descurado, as suas ideias não devem ser descuradas, mesmo quando se vai falar de conciliação. Então, o que diz o Maurício? Ele diz, né, que o direito do trabalho adquiriu caráter ao longo dos últimos 150, 200 anos de ser um dos principais mecanismos de controle e atenuação das distorções socioeconômicas. E ele fala que, novamente, da função democrática e civilizadora do direito do trabalho. Muito bem. Novamente, os senhores devem estar pensando, por que esse cuidado com essas premissas? É porque, muitas vezes, e a colega Marinês fez questão de estabelecer também esse ponto de vista aqui, é que a conciliação ela é vista por alguns autores, né, há uma crítica muito grande, nós lemos vários colegas criticando. E, de certa forma, essa crítica ela se lastreia, sim, em um dado da realidade. A própria colega Marinês falou de uma casadinha que foi felizmente descoberta, senão essa pessoa receberia R$2.000 ao invés de R$80.000. Então, é algo que a gente vem, principalmente quem lida com a conciliação e respeita a conciliação, esse espaço de solução, muitas vezes vem com essa crítica, que a conciliação é um espaço de desconstrução do direito do trabalho, em que não há respeito às normas civilizatórias, que a conciliação admite qualquer coisa, e por aí vai. Então, que ela deve ser negada, impedida e desqualificada. Infelizmente, essa é uma visão, na minha forma de ver, distorcida. Ela é, de uma certa forma, muito similar àquela visão de que também admite a conciliação de qualquer forma, sem qualquer limite, sem qualquer barreira, feita em qualquer lugar, de qualquer forma, e muitas vezes premida por uma necessidade de uma racionalidade simplesmente econômica. Não é dessa conciliação que nós estamos falando, não é essa conciliação que, pelo que eu vi, está sendo realizada aqui, e, aliás, não, outra coisa eu não esperava, né?
Eu respeito muito os colegas e a jurisdição do TRT-15, acompanho jurisprudência, tenho vários amigos. Hoje, o presidente da ANAMATRA, um colega, né, do ponto de vista, inclusive, da faculdade, é uma pessoa que advém aqui da 15ª região. Então, eu não imaginaria que qualquer conciliação feita aqui na 15ª região tivesse como pressuposto descumprimento de normas, algo que fosse colaborar para uma flexibilização ou uma disrupção do direito do trabalho. E é essa conciliação que nós estamos falando, uma conciliação com limites, né, com respeito a essa ordem justo-trabalhista, com essa preocupação de atendimento dos princípios do direito do trabalho, de lembrar que o direito do trabalho tem esse caráter civilizatório, ou seja, há limites, já virou regra geral, né, todas as pessoas falam, né, do patamar mínimo civilizatório, né, o próprio é uma expressão do professor e do ministro Maurício Godinho. Então, é dentro desses limites que nós vamos falar. Tá? Então, essa principiologia tem que ficar clara para que não haja nenhum tipo de confusão. Eu trago também, né, porque também já foi dito aqui pelo colega Cláudio, em recente audiência pública no Senado, a ministra Adelaídes, ela fez uma alcunha, ela trouxe uma frase que eu acho que é uma frase que a gente nunca vai poder esquecer, principalmente porque nós estamos na vacatio legis e houve uma propaganda irresponsável da atuação do ramo justo-trabalhistas, né? Nós juramos cumprir a lei e assim o faremos. Então, aqui não tem nenhuma defesa. Se a reforma entrar em vigor no dia 11 de novembro, ela será aplicada. Agora, ela será aplicada, e como diz a ministra Adelaídes, nós temos uma ordem constitucional. Nós temos uma carta magna que respeita e que tem vários artigos, vários incisos no artigo 7º, o artigo 6º e o artigo 8º, nos encaminham para algumas questões que são indeclináveis. E, por outro lado, como já foi dito aqui, não custa nada repetir, e a ministra Adelaide, ela tem essa cuidade de dizer isso no momento em que se arvoravam em dizer que a Justiça do Trabalho não cumpriria o seu papel constitucional e institucional de respeitar e de cumprir a lei, ela diz de uma forma muito clara. Existem tratados internacionais que o Brasil foi signatário e que também serão respeitados. Então, essa reforma, por mais que talvez aqueles que a idealizaram pensassem que ela era deslocada de um sistema, de uma ordem jurídica, e aí nós estamos falando do direito enquanto ciência. O direito enquanto ciência, a ciência é um sistema. O direito é um sistema, inclusive com possibilidades de integração, analogia, a equidade, também da interpretação. Estava lendo um artigo de um procurador do trabalho, Francisco Meton, ele estava dizendo da necessidade de retomarmos a hermenêutica das antigas. Eu gostei muito dessa expressão dele, porque ele nos faz lembrar dos clássicos. Oliveira Viana, um livro tão esquecido, talvez pelos jovens, né, que é o Instituições de Direito do Trabalho, que ele tem toda uma base de interpretação do início da CLT, e é bom a gente conhecer a história. E eu, cada vez mais, eu fico mais tentada a sempre, quando eu vou falar de alguma coisa, eu vou estudar alguma coisa, eu vou fazer alguma pesquisa, de ter uma parte importante da história, entender a história. Então, vamos tratar aqui de um exemplo. Se nós vamos entender, por exemplo, se nós vamos negociar, ou se o colega José Otávio vai fazer um desenho para uma proposta de conciliação, é claro que essas partes que vêm do direito material, seja a empresa enquanto um órgão que é um órgão coletivo, porque a empresa tem essa condição de ser um coletivo, seja com o sindicato, seja com um grupo de trabalhadores, é bom entender um pouco dessa história, desse trabalho, de como que ele se dá, por exemplo, aqui nessa região. Eu vim com um senhor que me trouxe na van, e ele veio me contando dos trabalhos que ele faz, inclusive que vai levar mostruários até
passando por Minas Gerais e chega até Goiânia. E ele contando dessa dinâmica, de como o trabalho dele se realiza. E aí eu brincando com ele que ele devia dormir um dia em Belo Horizonte, que tudo que falaram mal de Belo Horizonte para ele, que ele não devia levar em consideração, que ele deveria dormir um dia e ir no mercado comer jiló. Aí ele morreu de rir e adorou. Mas para mim foi extremamente rico ao conversar com ele. Por quê? Porque eu trouxe para dentro do meu conhecimento as razões que ele se coloca, às vezes, sem dormir num pedaço do trajeto. E eu conversei com ele sobre a importância do descanso por causa dos acidentes, ou seja, houve o quê? Uma troca. Imaginem isso num espaço respeitoso e cumpridor dos princípios e desse caráter civilizatório do direito do trabalho. É extremamente, eu gostei muito da palavra, viu, Marinês? É extremamente importante e criativo. É possível sair desses espaços as melhores coisas. Por quê? Porque o juiz vai julgar. Essa é a nossa missão última. Se caso não haja a conciliação, todos os senhores sabem aqui muito bem, não estou dizendo nada demais, nós vamos chegar ao quê? Nós vamos chegar a uma sentença. Demorada, não demorada, procedente, improcedente, procedente em parte, que, aliás, a maioria é procedente em parte. O que vale dizer? Cada um tem um pedacinho de razão, até mesmo sob a ótica do juiz, né? E isso é algo que é, do ponto de vista da teoria, arbitrário. Por quê? Porque, por mais que haja a participação, o contraditório, a ampla defesa, a decisão fundamentada, a decisão participada, os ônus da prova, para a gente trazer um pouquinho de processo, ainda assim, naquele momento em que o juiz sozinho vai decidir, ele vai decidir a partir da percepção dele daquele processo. Né? Então, se nós pudermos construir de uma forma participada algo que seja legítimo, adequado, estruturado, efetivo, tanto melhor. Né? Convido, mas não esquecendo que a reforma tem que ser vista, como disse a ministra Delaides, do ponto de vista constitucional, bem como do ponto de vista da legislação e dos tratados internacionais. Bom, agora eu trago aqui uma outra reflexão, porque conciliação tem a ver com acesso à justiça. O programa que eu sou coordenadora na Universidade Federal, né, e aqui a gente tem um reconhecimento na Folha de São Paulo, que faz o ranking das faculdades de Direito. A primeira faculdade de Direito que trouxe esse tema foi exatamente a Faculdade de Direito da UFMG. Exatamente porque, sabendo, participando dos movimentos de conciliação, né, eu passei a oferecer uma disciplina optativa com sala cheia desde 2007. Então, convido aos colegas professores a refletir com seus alunos, né, nos seus espaços, seja na pós ou seja na graduação, a importância de nós falarmos sobre isso. E 10 anos depois, porque se começa o movimento conciliar é legal, nós ainda estávamos lembrando, eu e José Otávio, que nós tivemos na primeira vez lá no CNJ, há 10 anos atrás, isso começou a ser falado e era uma visão, né, a perspectiva era uma, as coisas foram modificando, as forças de compreensão, elas foram se acomodando. Então, hoje nós temos, 10 anos depois, uma construção, inclusive do ponto de vista da Justiça do Trabalho, bem diferente do que aquela de 2007, a de 2010 e hoje a de 2017, e com certeza, com a mão de todos, nós continuaremos construindo. Muito bem. É uma leitura a partir do artigo 5º. Alguns autores chegam a dizer que o acesso à justiça é o mais fundamental de todos os direitos. Ele abrange as formas que nós temos chamados não de alternativas, mas sim de complementares, porque se a gente pensa um sistema de solução de conflitos, esse sistema, ele se complementa, claro, ele é a jurisdição, porque nada pode ser afastado do Poder Judiciário de qualquer lesão ou ameaça de lesão, então a jurisdição se coloca aqui, mas ela tem todo um sistema que a complementa, porque a jurisdição sozinha, ela não dá conta
de solucionar, e acho que nem deveria mesmo solucionar todos os conflitos. Hoje eu tenho pensado muito, e aqui eu convido, né, os sindicatos, sindicalistas, advogados de sindicatos que estão aqui presentes, a gente pensar um espaço extrajudicial, né, de solução de conflitos que seja adequado. Eu vou falar um pouquinho aqui de uma experiência que um colega tem no interior de Minas Gerais, que, quem sabe, é uma ideia para que os senhores possam pensar. Eu trago também uma outra ideia para nós pensarmos juntos. A Laura Nader, no livro dela, Harmonia Coercitiva, ela trabalha, e também o professor de Ciência Política da UFMG, o Leonardo Avritz, eles têm trabalhado o acesso à justiça pela via dos direitos. O que é que... Isso é só um jogo de palavras? É mais uma metáfora? É mais algo que é uma brincadeira para mudar, para falar que teve alguma coisa diferente? Não. Na realidade, acesso à justiça pela via dos direitos é mais do que formas complementares, é mais do que a jurisdição, é, na realidade, acessar a justiça de 2 pontos de vista. Primeiro, o empoderamento, ou seja, aquela pessoa que participa daquela experiência de justiça, ela sai de lá sabendo o que aconteceu. Porque seja pela sentença, ou seja pelo acordo em que o trabalhador fica olhando para o teto, né? Aquele filme que eu sempre indico aos meus alunos que vejam, que é o Beijo 2348/72, que se refere a um processo da 2ª região. O trabalhador, a cadeira cai, ele fica olhando para o teto. Esse trabalhador, ele não acessa a justiça. Por mais que, ao final, a sentença seja procedente lá no TST, que o beijo é considerado somente uma grande manifestação amorosa e não uma justa causa, esse trabalhador, ele não acessa a justiça do ponto de vista da via dos direitos, porque ele não se empodera, ele não sabe do que está acontecendo. Então, esses espaços, sejam extrajudicial, seja judicial, por meio da vara do trabalho, do espaço de conciliação, Chejusc, no PIMEC, o nome que for dado, esse trabalhador, ou a pessoa, ou o grupo de trabalhadores, ou quem é que esteja ali naquele coletivo, a empresa, o empresário. Numa ação civil pública, agora recentemente, já no tribunal, eu fiz uma audiência de tentativa de conciliação. A advogada me procurou no gabinete e falou: doutora, é um empresário do interior de Minas Gerais, ele quer tentar a conciliação e há uma recusa da parte contrária de sentar com ele. E ele é daquela cidade e ele quer fazer com que... Era uma ação civil pública. E ele quer que aquela multa... Ele não está dizendo que não vai pagar a multa. Não é isso. Ou seja, ele está negociando com as mãos em cima da mesa. Aliás, essa é uma figura, é algo que vai para além da linguagem verbal, mas da linguagem, que é a linguagem, inclusive, corporal, que a Marinês falou aqui. Quem lida com conciliação estabelece olhar isso também, as mãos em cima da mesa. Ou seja, não tem nada debaixo do pano. Nós estamos dizendo a boa-fé, né? É um princípio da negociação no direito civil, a boa-fé. Né? Esse é um princípio que informa o direito. Então, não vi depois, né, com algo que venha como uma estratégia de teoria dos jogos. Essa parte, ela me incomoda muito. É lógico que nós temos estratégias, é lógico, né? Todos nós, quem lida com conciliação, quem está do lado de cá, quem está do lado de cá. A partir do momento que o ambiente se torna não um ambiente agressivo, mas um ambiente de confiança, né? Em que as partes que sintam que ali elas têm esse lugar de poder conversar, de poder, às vezes, abrir algum espaço em que, por exemplo, no processo ele não pode, porque ele confessou alguma coisa e que aí ele, então, já confessado, já precluiu, e aí, com a preclusão, ele já não pode mais voltar atrás. Então, esses espaços, eles têm que realmente ser... E aí, novamente, se eles forem extrajudiciais, tanto melhor. Porque aí vocês vão ter um crescimento daquele ramo, daquele espaço. E eu acho que é isso que, de uma certa forma, talvez todos nós queremos. Talvez o judiciário também queira que algumas coisas fiquem fora, né, da nossa total responsabilidade de homologar tudo, de fazer tudo. Então, talvez seja uma ideia aqui que a gente pode deixar como uma boa ideia para pensarmos. Então, voltando aqui à questão, por último, do acesso à justiça.
pela via dos direitos, o empoderamento, mas também em que, na verdade, essa pessoa ela possa receber efetividade do seu direito. Não adianta nada uma linda sentença, né, uma improcedência. Vamos tratar, vamos inverter o exemplo, porque sempre a gente fala da linda sentença de procedência pendurada na parede. O que adianta uma sentença de improcedência, sendo que você terá depois, no seu ambiente, na sua empresa, uma total falta de cooperação, uma greve, uma busca do concorrente para trabalhar, né? Então, são situações em que nós temos visto, né, principalmente, eu tenho visto, tem muitas colegas na UFMG têm estudado os movimentos sociais. Os movimentos sociais, e aí a gente fala MST, né, eles estão, na verdade, assumindo um discurso, né, e isso bate no trabalho rural, porque é a questão das terras do rural, né? Então, eles estão assumindo, eles vêm arregimentando que o Gessé de Souza, né, é um termo forte, mas igual o Cláudio, ele provoca, a ralé. Então, essa ralé, ainda conversava ontem no WhatsApp com uma colega, tem um grupo chegando no entorno de Belo Horizonte, chegou o Exército lá também. Então, assim, são situações em que um conflito social com certa magnitude, por ausência, por exemplo, de condição de comer, de condição de trabalho, de condição de terra, que são coisas que a nossa Constituição diz que as pessoas têm que ter, e aí é um imperativo kantiano. Todo ser humano é digno. Então, quando a gente olha uma pessoa lá, está aquele selfie, né, daquelas crianças rindo para aquela pessoa que tirou a foto do carro e não deixou a janela fechada morrendo de medo, né? Eu acho que a gente tem que pensar no outro como, né, um igual. E a gente não pode achar que aquilo ali é um lixo, uma ralé ou algo que pode ser descartado. E aí tem Bauman, né, que analisa a questão do acidente nos Estados Unidos, de New Orleans, e a gente tem que pensar que a gente não pode acreditar nesse descarte de seres humanos como se fosse algo que tivesse dentro do que a gente vai aceitar. Eu tenho certeza aqui, né, que eu estou falando para pessoas que concordam desse ponto de vista. É o imperativo kantiano. Todos são dignos. Toda pessoa humana é digna. Então, é por aí que a gente vai pensar também a nossa atuação. Há um destaque especial para os artigos 765, desse poder do juiz, e do famoso 764, da conciliação, especialmente após a Lei 13.457. E a equidade, eu estou falando isso porque também chama atenção o colega Francisco, nesse artigo, depois, se quiserem, eu disponibilizo para a escola judicial, e eu passei para alguns colegas, ele fala da importância que a equidade assume, neste momento, na interpretação e na atuação da magistratura trabalhista. Então, não vamos esquecer da equidade, ela está lá no artigo 8º da CLT. Muito bem. Aí, a gente já passando aqui para o TRT 15, né? A colega Marinese, ela explicou o funcionamento, eu não vou retornar com isso, né? Eu acho que nesse espaço há uma possibilidade de equalização jurídica de partes que são materialmente desiguais. A gente poderia pensar numa equalização mais fácil quando existem coletivos, né? Quando você tem sindicatos que têm um poder de conversar, um poder de sentar na mesa e tem essa equalização já colocada pelo próprio respeito, ou pelas próprias lutas, né? E também a empresa tem esse espaço de negociação. Eu, antes de ser juíza do trabalho e ser servidora, logo quando eu formei, eu fui advogada de uma construtora lá em Belo Horizonte, meu pai era arquiteto, e aí achou por bem eu começar advogando para uma grande construtora. Eu sentei em mesas de negociação no Ministério do Trabalho e Emprego, e era muito interessante, porque eu ficava encantada com aquelas pessoas que lidam com direito material, que são os líderes sindicais, seja empregador, seja empregado, né? A gente é da advocacia, principalmente se a gente pensar, sei lá, 30 anos atrás, a gente falava do direito só. Falar de negociação não era para nós. Então, você ficava quase que assistindo essas negociações e depois você dava um certo contorno jurídico. Hoje, eu imagino que o advogado ele possa e deva
participar mais nesse espaço, porque complementa a sua atividade da advocacia, da mesma forma que o juiz do trabalho. Trago aqui, né, o nosso querido Márcio Túlio Viana, já foi até dito aqui sobre a questão da resistência pelo Cláudio. O professor Márcio Túlio tem um trabalho, o doutorado dele é sobre direito de resistência, né? E aqui ele fala um pouquinho dos limites da conciliação. Ele é um dos autores que tem muito cuidado com a conciliação. O primeiro evento que eu fiz lá em Minas Gerais, eu trouxe o professor Márcio Túlio para falar, e aí o presidente do tribunal, à época, falou assim, mas você tem, depois que ele começou a falar, mas você tem certeza que deveria trazer ele aqui? Eu falei, sim, porque é preciso a gente ouvir aqueles que, às vezes, não falam aquilo que a gente gostaria de ouvir. Então, o professor Márcio Túlio, ele fala da questão de, nessa mesa de audiência, a gente ter olho para essa desigualdade que pode ser equalizada, como eu disse no slide anterior, e ele com uma sensibilidade que lhe é peculiar, né, um cuidado, um grande observador das coisas, né, do mundo. Então, ele diz desse cuidado que a gente deve ter, e eu acho que a gente não pode deixar de falar disso quando eu vou agora já dizer sobre algumas ideias que eu tenho sobre a solução de conflitos também também na esfera extrajudicial. Esse o estudo de caso, né, que eu queria trazer para os senhores. Eu não sei se todos aqui já ouviram falar. Esse Ninter, ele tem 20 anos, aliás, ele tem mais de 20 anos. Está sendo criado um Ninter de telecomunicações na cidade de Belo Horizonte, né? O colega, hoje, ele não reside mais em Patrocínio, ele foi juiz em Patrocínio. Ele relata, quando ele fala, ele tem um livro descrevendo como esses núcleos se estabelecem. Podem ver que, na verdade, é uma sede própria. Ele não é nem no sindicato de trabalhador e nem no sindicato de empregador. Ele é num lugar neutro, ok? Quer dizer, neutro, neutro na medida do possível, né? Mas, então, o que é importante aqui? É porque, na verdade, ele é tripartite, ou seja, você tem representantes de uma associação civil na cidade de Patrocínio, ou seja, aquilo que importa também à sociedade civil, porque, claro, se você tem menos consumidores, isso importa ao mercado daquela cidade. Se você tem menos trabalhadores ou mais trabalhadores, isso tudo tem a ver com o quê? Até com a previsão daquela cidade em relação a locais onde essas pessoas vão morar, né? Imaginem uma instalação de uma empresa ou de um agronegócio num determinado local, isso tem que ser previsto de vários pontos de vista. Então, essa estrutura, né, do Ninter, ela se estabelece extrajudicialmente, ok? Com a presença do sindicato de empregados e o sindicato patronal, e ela estabelece ela tem um nome específico lá em Patrocínio, mas eu quero dizer que, na verdade, ela é da sociedade civil. No primeiro momento, o juiz participou para validar que aquele espaço seria um espaço em que seria levado em consideração. Porque, quando o Ninter foi criado, muitos o confundiram com as comissões mistas, as comissões que estavam previstas na CLT. E, claro, todos nós temos muito receio e muitos senões em relação às comissões, tanto que eu acho que hoje não existe nenhuma no Brasil funcionando, ou se funciona, ela vem de uma outra forma, como Câmara Arbitral, Câmara de Mediação, mas, na verdade, ela não é algo que tem uma aceitação, que esse acordo que é lá realizado, ele tem uma aceitação no espaço de justiça. Uma vez que houve treinamento dos conciliadores, né, e isso era algo que tanto o sindicato de trabalhadores rurais quanto do patronato rural, ele reconhecia esses acordos que eram feitos lá, eles chegavam à justiça e eles eram reconhecidos. Por quê? Porque era um espaço verdadeiramente extrajudicial e de conciliação e negociação. Quem sabe os senhores também não conseguem estabelecer, vai aos pouquinhos, numa determinada cidade onde haja uma maior parceria ou haja uma maior possibilidade, porque tem muito a ver com as pessoas que estão na ponta.
tem muito a ver com aqueles que querem pegar essa ideia e levar para frente. Inclusive, no site, onde conta a história do Ninter, né, e se quiserem também, há a possibilidade de ter contato com o colega, ele é professor da Universidade Federal, é meu colega lá, e ele está implantando, como eu disse, da telecomunicações em Belo Horizonte. Quer dizer, é um espaço também que tem muito problema, muita terceirização, e para que sejam resolvidos fora da justiça as questões, para depois só aquelas que realmente não tiverem jeito, aí irem à justiça. Então, fica aqui o convite e a ideia do Ninter. Outro que aí é recente, né, isso apareceu ontem, né, já uma negociação coletiva, 4 de outubro de 2017, entre o Cimetal e a Toyota, relativa a 2.000 trabalhadores da planta de Sorocaba, né, dizendo que não vai se aplicar a reforma trabalhista nesse espectro. Por quê? Porque chegaram a um nível de trabalho digno que eles, trabalhadores e também o próprio empregador, não quer que isso seja reduzido, porque isso garante uma melhor produção, uma melhor condição, e os trabalhadores, pelo lado do Sindicato dos Trabalhadores, eu li a reportagem, é no jornal Cruzeiro do Sul, daqui da região de Sorocaba, então já começam a aparecer as negociações antes mesmo de a reforma estar em vigor. Quer dizer, as mesas, já tem gente sentando na mesa e já tem gente pensando. Tá? Então, o último artigo, né, o último slide, para a gente terminar. Né? Quando a gente fala em linguagem, a gente lembra que o direito ele tem várias metáforas. A conciliação pode se dar por uma metáfora viva, que é essa conciliação que nós estamos dizendo aqui, que é aquela que propugna um espaço adequado, civilizado, de respeito, né, àqueles que sentam, ao direito do trabalho, porque diz respeito tanto a empregadores quanto a empregado, não uma metáfora morta, que é para acabar, inclusive, com o direito. Né? Eu digo, muitas vezes, mas a conciliação ela vai acabar com o direito do trabalho. Ora, o colega Cláudio falou aqui das estatísticas e das varas em que você pega, e é fácil para o tribunal pegar. Não tem nenhuma, é porque às vezes a gente não faz isso. 70%, 80% de improcedência. Aí qualquer vara vai andar nos eixos. Né? Se você não tiver o que executar, se tudo for improcedente. Tá? Agora, pela minha experiência, nem é 70% de procedência e nem de improcedência. Há algo do meio, e aí entra a conciliação. Muito bem, há uma narrativa e um discurso de que a CLT é velha, que ela é fascista, que nós, juízes do trabalho, estamos fora de moda, e aquela... Isso é uma narrativa, um discurso que pode ser e será desconstruído pela nossa atuação. E é preciso que a gente tenha, com certeza, advogados e todos os demais atores do lado dessa desconstrução, porque nos atinge todos, não apenas a Justiça do Trabalho, todos que lidam com o direito do trabalho, seja de professores, alunos que gostam, contadores, advogados, juízes, Ministério Público, Ministério do Trabalho e Emprego, todos nós, quando a narrativa se coloca de um fascismo, etc., etc., nos diz respeito. Ou seja, aquilo nós não vamos aceitar que essa construção seja nos colocada. Até porque somos a justiça mais ágil. Como disse a colega Marinês, o tribunal aqui é um dos mais ágeis. Somos os magistrados mais qualificados, mais formados, que tem maior número de doutores na magistratura e a magistratura do trabalho. Então, por que esses magistrados ou esses, né, que militam na Justiça do Trabalho, continuaremos com essa pecha que nos é imposta de justicinha, fascista, ou o que seja? Não é nada disso. Somos pessoas que pensamos, somos pessoas que sabemos fazer de uma forma adequada o que nos é colocado e buscando refletir, sempre com muito cuidado e com muita ciência. Por último, né, a CLT fala em persuasão racional para a conciliação. A persuasão, na verdade, ela não é imposição de ninguém, seja do advogado para o seu cliente, seja do juiz para o advogado, seja do advogado para o eu odeio esse tal do ex-adverso, né? Do colega que está sentado eventualmente do outro lado, né?
e nem do juiz para o reclamante, passando por cima da presença do advogado. Não. Persuasão é colocar argumentos que são racionais, né? Jamais argumentos que sejam argumentos metafóricos ou argumentos de alea jacta est, ou se não ligados a sorte está lançada, Deus é que sabe. Então, não, esses argumentos não dizem respeito à persuasão racional, né? Acho bom aceitar. Isso não é um espaço adequado de conciliação. Dizer que, olha, eu vou julgar improcedente, então acho bom ser... Isso não é conciliação, isso é imposição e da pior forma possível. Muito bem. Então, terminando realmente, já me deram aqui, né? Eu agradeço a escuta, né? Nós já avançamos bem o horário, inclusive, de almoço dos senhores, mas agradecer, e ali a figura que eu trouxe, né? Do cérebro pensando e trocando ideias, é o que eu realmente acredito. Eu acho que todos nós temos algo a construir nesse espaço da conciliação. Então, eu os convido a ajudar, né, a seguir nesse caminho e nesse pensamento. Muito obrigada, viu? E agora já boa tarde aos senhores. Agradeço e parabenizo a brilhante exposição das desembargadoras Marinês e Adriana, que, além de apresentar com proficiência o tema proposto, testemunharam a realidade exitosa do movimento de solução adequada de conflitos na Justiça do Trabalho, enfocando com protagonismo na conciliação e mediação, mas não qualquer conciliação e mediação, sim a qualificação, a mediação e a conciliação qualificadas, feitas por magistrados e servidores formados pela nossa escola judicial, preparados para esse novo desafio. Senhores, a janela de oportunidade para a mudança está aberta. Eu vou encerrar esse painel com uma frase que já repeti mais de uma vez, mas trago à reflexão aqui um pensamento de Santo Agostinho, que a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, e a coragem nos ensina a mudá-las. Portanto, como diziam os romanos, res non verbo, ações e não palavras. Uma boa tarde a todos, um bom almoço e até o próximo.